Olá, seja bem-vindo ao IEB Jovem. Essa aqui é a sua casa e essa é a nossa nova maneira de fazer culto. Nós queremos convidar você a, junto conosco, celebrarmos a vida que temos no Senhor e o que Ele tem nos dado. O Senhor é bom e continua perfeito em todos os seus caminhos. Esse é um tempo de nos alegrarmos nele. Esse é um tempo de adorarmos ao Senhor. Então vem junto conosco, vamos louvar ao Senhor. Seja bem-vindo à IEB Jovem. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu,
como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar você e sua casa nesse momento que você me assiste, e nós estamos com um coração muito alegre de poder celebrarmos ao Senhor juntos, como juventude da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, como IEB Jovem. E eu queria convidar você junto conosco a gente meditar a partir de hoje numa série de 4 mensagens que nós vamos estudar esse livro, Deuses Falsos, do Timothy Keller. É um livro dedicado a compreender o nosso problema com idolatria. E eu te dou uma certeza, nós temos sim problema com idolatria. Nós criamos vários ídolos e às vezes a gente nem percebe. Mas então, o que é idolatria? Como que a gente pode definir idolatria? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Veja o que Deus falou a Moisés quando Moisés sobe a um monte para receber as tábuas da lei. E lá no monte Deus começa a ditar a Moisés, e ele fala no versículo 3 aí de Êxodo capítulo 20: não terás outros deuses além de mim. Percebe que o primeiro mandamento que Deus dá a Moisés, o mandamento que vai, as leis que vão reger Israel durante todo o percurso da história, a primeira lei que Deus dá a Moisés é: não terás outros deuses além de mim. Ele podia ter começado por qualquer outra coisa. Deus podia ter começado com não matarás, ou não furtarás, ou não cobiçarás a mulher do próximo. Mas Deus começou com: não terás outros deuses além de mim. E por nós crescermos num país de tradição católica, apostólica, romana,
a gente acha, ou normalmente a gente liga a idolatria à adoração de uma imagem ou de um santo esculpido, né? Normalmente a gente tem essa ideia de que idolatrar alguma coisa é o que a Igreja Católica faz, idolatrando os santos. Paulo, quando chegou em Atenas, lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele se depara com o panteão de deuses e de imagens que os atenienses cultuavam. Inclusive um altar erguido a um Deus desconhecido, que daí Paulo discorre todo o seu discurso, né? Paulo começa a pregar para os atenienses a partir daquele altar ao Deus desconhecido. Mas idolatria vai muito além do que simplesmente adorar ou não adorar, ou se prostrar ou não se prostrar a uma imagem ou a alguém. Porque, por exemplo, nós podemos não nos prostrar ou nós podemos não idolatrar São Judas Tadeu, mas nós idolatramos o dinheiro como o nosso santo das causas impossíveis. Nós podemos não idolatrar Santo Antônio, por exemplo, mas nós podemos idolatrar um relacionamento que temos. Um namorado ou uma namorada, nós podemos idolatrar. Nós podemos não nos curvar a Maria, ou não venerar Maria, ou não adorar Maria, mas muitas vezes fazemos de pastores e líderes os nossos mediadores entre nós e Deus. Então fazemos desses pastores e líderes nossos ídolos. Percebe que idolatria não tem necessariamente a ver com adorar a uma imagem? Percebe como idolatria é algo que vai muito além? E eu gosto da definição que o nosso pastorzão, o pastor Maisel, ele traz lá no livro dele, Quem Quer Ser um Missionário, e eu queria ler para vocês o que Maisel diz lá. Ele diz o seguinte, eu quero ler para não errar nenhuma palavra. Ele diz que um ídolo é também tudo aquilo a que o homem recorre e se submete em busca de satisfação de uma necessidade legítima, só que de modo ilegítimo, ou seja, contrário ao que Deus estabeleceu como lícito e abençoador. Então, sendo assim, a nossa relação com coisas legítimas, como sexo, como dinheiro, como política, como família, como profissão, pode tornar-se um ato de idolatria se essa coisa passa a ocupar o trono do nosso coração e passa a designar ou passa a encaminhar a nossa vereda de vida. Então, tudo pode se tornar um ídolo. E é o que Keller diz aqui em Deuses Falsos. Ele vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Vê como é pior? Então ele vai dizer que tudo o nosso coração consegue transformar num ídolo. Vê como é complicado isso? Então tem questões, o Keller disse que vai ter questões que pessoas tratam como problemas psicológicos, como por exemplo, perfeccionismo, ou então você ter um pavio curto, você se irar fácil, como problemas de personalidade, que na verdade são questões com idolatria. Então Keller vai ao longo de todo esse livro apresentar várias situações ou várias vertentes da nossa vida que podem tornar-se ídolos do nosso coração. Ele vai apresentar vários casos em que o nosso coração transforma coisas legítimas em ídolos, e aí nós caímos no pecado da idolatria. E uma dessas coisas que Keller traz são nossos sonhos. Os nossos sonhos podem ser transformados em ídolos. E veja, eu não estou dizendo que sonhar, que projetar, que planejar, que almejar coisas novas e grandes seja pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que isso pode sim se tornar um ídolo, se tomar o centro da nossa vida, se tomar o trono do nosso coração. Então eu queria apresentar para vocês três problemas de quando nós alçamos os nossos sonhos à posição de sentar no trono do nosso coração. 3 problemas de alçar sonhos à posição de ídolo. O primeiro grande problema é que o nosso coração ele é enganoso. Jeremias já disse isso. O nosso coração é enganoso. Então, por mais justo que pareça o sonho que você tem, por mais normal que você ache que é o seu sonho, o seu coração consegue transformar isso num ídolo. É estranho isso, né? Porque normalmente nós desejamos coisas boas e nós queremos fazer coisas boas, mas se essas coisas boas tomam o lugar de Deus na nossa vida, elas passam a ser nossos ídolos e nós cometemos pecado de idolatria. Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele vai dizer que o bem
que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu abomino, é isso que eu pratico. Você consegue perceber como é difícil nós lidarmos com esse coração enganoso que nós temos? Por mais que nós julguemos que seja justo o motivo da nossa caminhada, o sonho que nós aspiramos, os desejos do nosso coração, por mais justo que possa parecer, nosso coração é tão enganoso que consegue transformar isso no ídolo. Então veja, por exemplo, Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, de que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de grandes nações. E o que é que Abraão começa a pensar? Ele vai envelhecendo e na vida dele nunca chega o filho, a ponto de a sua mulher Sara dizer assim, ó, pega essa minha escrava aqui, Agar, e se deita com ela e tem um filho com ela. E aí Abraão tem um filho com Agar, que é Ismael, que dá origem aos muçulmanos, certo? Mas Abraão já velho, já de idade avançada, Deus cumpre a sua promessa e lhe dá o filho. Isaac é a consumação do que o próprio Deus prometera a Abraão. E num certo dia Deus pede que, Abraão, você vai pegar esse menino, esse moço, e você vai sacrificar ele em adoração a mim. Então você acha que Deus estava testando a obediência de Abraão? Você acha que Abraão não era obediente? Você acha que Deus estava preocupado se Abraão ia sacrificar ou não Isaac? A questão não era se Abraão amava Isaac. A questão era se Abraão amava Isaac mais do que ele amava a Deus. Então Deus não está testando a obediência de Abraão, Deus está testando onde está o tesouro de Abraão. Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, onde está o teu tesouro? Se o teu coração é tão enganoso, onde você tem depositado o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Onde estava o tesouro do patriarca? Onde estava o tesouro de Abraão? Abraão estava mais preocupado com a sua família, com a promessa. O tesouro de Abraão era a promessa ou era o Deus da promessa? O tesouro de Abraão era Isaac por Isaac ou era o Deus que tinha dado Isaac? O tesouro de Abraão era viver a promessa que Deus tinha lhe dado ou era o próprio Deus? Era isso que Deus queria saber. Tiago, lá no capítulo 4, no versículo 3, vai dizer que nós pedimos as coisas e nós não recebemos porque nós pedimos para gastar com os nossos próprios desejos. E isso é interessante, porque às vezes Deus não nos dá certas coisas e nós não entendemos, e é porque nós queremos gastar com os nossos próprios desejos. Nós pedimos uma família e Deus não nos dá uma família, e nós queremos forçar um caminho para ter uma família do jeito que nós idealizamos, porque aquilo começa a tornar-se como um trono construído dentro do nosso coração e começa a tomar o lugar de Deus. Nós queremos ter sucesso profissional, nós queremos ganhar dinheiro a todo custo. Então o sucesso profissional vai se tornar um ídolo quando você precisar escolher entre as tuas aspirações morais, o que você entende o que é certo e errado, os valores do reino de Deus e a sua carreira. Quando essas duas coisas estiverem lado a lado, você vai escolher o quê? Você vai escolher o seu sucesso profissional em detrimento do reino de Deus? Ou dos seus valores morais que Deus tem colocado diante de você pela sua palavra? Então a sua carreira tem se tornado um ídolo. Não é errado você almejar lugares maiores na sua empresa, não é errado você querer chegar ao topo, não é errado. Errado é quando pecado é quando isso se torna o ídolo do seu coração. O segundo problema que nós temos quando alçamos os nossos sonhos ao trono do nosso coração é porque nós não conseguimos enxergar a figura toda. Então nós analisamos aquela situação no momento e queremos resolver aquela situação no agora, e Deus consegue enxergar para além, para o futuro. Deus não tem um tempo linear como o nosso. Deus não se rege pela nossa linha do tempo. Então Deus te nega alguma coisa que você pede e você começa a agir como uma criança. E lá em casa eu tenho 2 filhas, uma tem 6 e a outra tem 2 anos. E às vezes uma das meninas chega para mim e diz: papai, eu quero determinada coisa. E eu digo:
Não, isso você não pode ter. Como é que elas agem? Como é a maturidade de uma criança? Elas começam a chorar. Elas choram, elas se desesperam muitas vezes, começam a gritar e a chorar e não conseguem entender. Mas eu, como um pai, como um adulto, eu consigo ver para além do pedido que ela quer ali, naquela hora. Por exemplo, se ela me pede um doce na hora de dormir, eu digo, não, filha, você não pode ter um doce agora na hora de dormir. E ela vai achar ruim. Mas por que ela não pode ter um doce na hora de dormir? Porque eu sei que o doce vai agitar, que o doce vai fazer com que ela fique numa situação que ela não vai dormir ali naquela hora. Então eu consigo enxergar mais à frente e ela não. Do mesmo jeito, como Deus vê as coisas. Deus vê o que está na frente, o que vai acontecer. E às vezes Ele diz um não. E nós agimos como a minha filha de 6 anos, de 2 anos. E elas vão chorar e nós começamos a espernear e a chorar diante de Deus. E a dizer, Deus, por que você não me deu isso? Lá em Provérbios, capítulo 14, no versículo 12, Salomão vai dizer que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu final é um caminho de morte. Há caminhos que para você parece ser o caminho correto que você tem que seguir. Ali naquela hora você acha que é a decisão correta, é aquele caminho. Que o seu sonho precisa ser realizado daquela maneira, porque é assim que você planeja, mas no final é um caminho de morte. E Deus te nega a ir por determinados caminhos e você acha que é porque Deus não quer te dar. Mas é porque Deus consegue ver a figura toda, que nós não conseguimos. Então os nossos sonhos começam a ser prejudiciais para nós mesmos. Os nossos planos começam a ser prejudiciais para nós mesmos e Deus nos tira. Nos tira carro, nos tira casa, nos tira família. E nós não conseguimos entender. Nos tira um emprego, nos tira uma viagem, nos tira um salário, e nós não conseguimos entender. Mas Deus consegue ver o plano completo. Ele consegue ver onde nós não conseguimos. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo perfeito em todas as coisas. O Senhor não muda, nele não há sombra de variação. O Deus que nós servimos não muda. Ele é bom desde a eternidade e continuará sendo um Deus de misericórdia, um Deus de graça e um Deus de amor. E o terceiro problema que nós temos a alçar os ídolos, os nossos sonhos ao patamar de ídolos do nosso coração, é o que eu chamo de o mito de Midas. Midas foi um rei da mitologia grega, que o maior sonho dele era ser rico. Era ser rico sobre todas as coisas, era ter muito dinheiro. E certo dia, ao concluir uma tarefa que um dos deuses tinha lhe dado, um dos deuses lá da mitologia grega disse assim, olha Midas, tudo que você tocar agora, tudo que você tocar vai virar ouro. Olha só, Midas começou então a voltar para casa no seu caminho de volta. E ele tocava nas coisas e as coisas iam se transformando em ouro. Então ele tocou num galhozinho da árvore e quando ele pegou aquele ramo na sua mão, aquele ramozinho estava transformado em ouro. E aí ele continua no caminho, ele pega uma pedra e aquela pedra se transforma numa pepita de ouro. Porém, Midas começou a perceber que esse dom que ele carregava era na verdade um fardo. Ele não podia mais saborear o seu alimento, porque o que ele tocava virava ouro. O pão que ele tocava se transformava numa pedra de ouro. O vinho que ele bebia lhe descia ao ventre como um ouro derretido. Ele não podia mais abraçar a sua filha, pois quando a abraçou, ela se transformou numa estátua de ouro. Então Midas começou a perceber que aquele dom que ele carregava era, na verdade, um fardo, era uma maldição. O nosso drama é o drama de Midas, porque tudo o que o nosso coração toca é um ídolo em potencial. E por idolatria que nós podemos, a pior idolatria que nós podemos nutrir é a idolatria por nós mesmos. É a idolatria, é a egolatria, é a idolatria pelo nosso próprio ego. O pastor Jonas Madureira nos diz que quando o coração toca ele mesmo, o próprio coração vira um ídolo. E só há uma saída, apenas um toque pode nos livrar da maldição da egolatria. E esse toque, Agostinho uma vez disse, feriste-me o coração com a palavra, e desde então te amei. Só há um toque que pode nos livrar da maldição da idolatria. Só há um toque que pode te livrar de transformar os teus sonhos na idolatria. É o Senhor Jesus, é o toque do Senhor Jesus e da sua palavra. A verdade nos liberta
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso que Jesus disse. Só o toque da verdade pode nos livrar da idolatria. Só o toque da verdade pode nos livrar de transformar qualquer coisa, qualquer uma de nossas aspirações, por mais justas que sejam, em um ídolo do nosso coração. Voltando lá ao texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, você percebe que foi o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés, foi: não terás outros deuses além de mim. Sabe por quê? Porque Deus sabia que lá no capítulo 32 de Êxodo capítulo 32, o povo começou a pedir a Arão: olha, Arão, Moisés subiu, já faz tempo, está nessa montanha aí, ele não volta, vamos construir para nós um bezerro de ouro, ou uma estátua de ouro, para que nós possamos adorar. Você vê, o primeiro mandamento que Deus dá a Moisés lá em cima no monte é: não terás outros deuses além de mim. E o povo lá embaixo está construindo uma imagem para ser adorada no lugar de Deus. Então Deus está vendo que o povo que ele tirou do Egito por sua boa mão e sua bondade, o povo que ele libertou da escravidão, está construindo agora um outro ídolo para adorar no lugar dele. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, vai dizer que o maior dos mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e com todo o entendimento. Nós somos chamados desde a lei de Moisés até a era da graça divina revelada em Jesus Cristo a amar a Deus sobre todas essas coisas. E não se engane, Deus não divide a sua glória com ninguém. Está lá em Isaías capítulo 42, versículo 8. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o nosso convite é para que você hoje olhe para o seu coração e se pergunte: há algo que ocupa o lugar de Deus? Tem algum sonho no meu coração que ocupa o lugar do Senhor? Eu tirei Deus do trono da minha vida para colocar algum sonho. Eu almejo mais a minha carreira profissional, eu almejo mais ter uma família, eu almejo mais ser bem sucedido, eu almejo mais ser destaque na igreja. Não sei, cara. Tem alguma coisa, algum sonho que você colocou acima do Senhor na sua vida? Se tem, eu queria orar por você. E se não tem, amém. Mas aquele que está em pé, olhe que não caia. Todos os dias nós precisamos continuar lutando contra a idolatria. Então eu queria orar com você que está aí. Então feche os seus olhos, olha para você mesmo, olha para dentro de você e enxerga. Tem alguém no lugar que é do Senhor? Algo ocupa o lugar de Deus na minha vida? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque você continua sendo bom, continua sendo perfeito, continua sendo misericordioso, Deus. E é dessa misericórdia que nós queremos clamar agora, Senhor. Que o Senhor possa vir com o teu perdão e derramar sobre nós o teu sangue e purificar, Deus, a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser achados diante de Ti, puros e imaculados, Senhor. E se a idolatria, se o pecado da idolatria tem manchado a nossa vida, Deus, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, Deus. Derrame sobre nós mais uma vez o teu perdão, Deus. E que o seu nome seja glorificado, Deus. Que só haja glória ao Senhor e que não seja dividida com ninguém, com nada, Senhor, com nenhum ídolo, com nenhum sonho, Deus. Você está acima de todas as coisas, Senhor. Só o Senhor merece ser adorado, Deus. Não existe ninguém além do Senhor que mereça ser adorado, Deus. Nós queremos prestar a nossa adoração a Ti e pedir perdão, Senhor, pelo nosso pecado, por querer tocar nas coisas e transformá-las em ouro, Senhor, e essa fábrica de ídolos que é o nosso coração, Deus. Pedimos perdão ao Senhor e queremos, Senhor, pedir que a Tua graça nos alcance, que no nome de Jesus você seja glorificado em tudo, Deus. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, você e a sua casa, e que o nome dele seja glorificado sobre todas as coisas. E aí, gente, gostaram do nosso culto de hoje? Então, sábado que vem tem mais. Nós estaremos juntos, assistindo e comentando sobre mais um capítulo da série Tetelestai. Então a gente te espera lá. Deus abençoe.